雷の呼吸一の型霹靂一閃。 Ok, o Zenitsu é um personagem de alívio cômico, mais engraçado e mais covarde ao mesmo tempo. Mas quem diria que quando ele dormisse, dormiu do nada, apagou de tanto nervosismo, o cara conseguiu virar o jogo pro lado dele, conseguindo derrotar o Oni da língua gigante. Ok, essa parte me surpreendeu bastante do jeito como eles mostraram. Como o Zenitsu pode ficar muito foda de uma hora para outra, foi sensacional. Ah, e preparei meu anime. O anime a ser comentado de hoje é Kimetsu no Yaiba, nosso episódio 12. Como eu disse, agora eu estou no semanal desse anime, ou seja, provavelmente os vídeos vão sair um dia ou 2 dias do episódio ter lançado, aliás. E para quem se interessar por esse anime, saiba que tem uma mini descrição aqui embaixo da Crunchyroll. Vai que você se interessa em assistir o anime, no caso. Aqui, no caso, na sinopse tem uma mini descrição sobre esse anime. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse episódio 12, que teve várias reviravoltas, por exemplo, do Javali e também do Zenitsu. A gente conheceu um pouco mais desses personagens. Então, sem mais delongas, vamos começar! Bem, logo no começo desse episódio a gente descobre um pouco mais sobre o Javali, que ele de fato não é um humano. Pelo que foi mostrado, ele é uma criatura sobrenatural mesmo, uma fera. A gente não sabe realmente se ele é de fato um humano, mas até agora foi mostrado que ele tem mais convívio em si um animal selvagem, uma fera de fato, um demi-humano, por assim dizer. E também nessa sala, nessa casa onde eles estavam, é descoberto que havia vários Onis no local. Um gordão, um Oni bem gordão, um Oni magrelo, que é o Oni da língua que estava perseguindo o Zenitsu, o irmão mais velho, e também aquele Oni dos tambores de Tsutsumi, que podia controlar os Tsutsumi a sua própria vontade, de acordo com quando ele tocava neles. Aí no meio desse episódio a gente viu que o Javali é um pouquinho estranho, porque ele tá ali meio para matar realmente os Onis, mas ele não se importa com as pessoas em sua volta. Isso que eu entendi, porque, bem, teve a cena no caso que ele nem se importou em pisar na menininha e o Tanjiro ficou putaço com ele no caso, mas ele meio que tentou lá se aliar ao Javali, mas não conseguiu, né? Porque o Javali do nada se voltou contra o Tanjiro. Em resumo, eu acho que o Javali só está ali realmente para ficar ainda mais forte, como tá dizendo a personalidade dele. Ele só tá ligando para encontrar os caras mais tops ali para lutar. Ele não tá se importando muito com as pessoas em sua volta, quem é aliado ou que é inimigo. Provavelmente ele vai se tornar um aliado dos caçadores de demônios, porque ele também é um caçador de demônios como mostrado. Mas isso vai ser provavelmente mais aprofundado no próximo episódio. E nesse meio a gente teve um pouco mais de aprofundamento do personagem do Zenitsu, que, como eu disse no começo do episódio, ele foi surpreendente, por assim dizer. Ele tem um poder especial, como eu havia dito, que quando ele dorme, ele meio que assume uma outra personalidade e consegue derrotar os seus inimigos, os Onis no caso. O que é interessante porque ele tem aquele aspecto de ser muito covarde, de querer sair das tretas rápido, e também um aspecto mais gentil, de que ao mesmo tempo quando ele tá sendo covarde naquela parte, ele tá pensando sobre o garoto, de como ele queria protegê-lo, mas ele não pode, porque ele está morrendo de medo. E durante essa tensão, no caso de estar com medo e tá querendo proteger o cara ao mesmo tempo, do nada o cara apaga. Sério, o cara apaga do nada. Como assim? O cara fica com muita tensão, né? Muito nervosismo, por assim dizer. E do nada o cara apaga de tanto nervosismo. Com isso ele acorda e consegue derrotar o Oni. Numa cena muito foda. Realmente a cena dele derrotando o Oni foi sensacional. Não preciso nem dizer. E também um pouco... Uou! Surprise! A gente não espera nada do
personagem que ele possa fazer alguma coisa e do nada ele faz alguma coisa. E tanto que ele volta a acordar de novo, ele nem sabe quem derrotou o Oni. E ainda continua naquele aspecto mais de comédia e medo ao mesmo tempo. E claro, como eu disse, ele derrota o Oni da língua gigante, que era um dos 4 Onis que estavam naquela casa grande. Shoichi-kun, masaka. Arigatou, tasukata yo. Kono on wa wasurenai yo. Konna ni tsuyoi nara saisho ni ittoite yo. Descobrimos também que aquele Oni do tambor do Tsutsumi era um dos ex-guarda-costas do Muzan, mas que ele foi expulso porque ele não conseguia mais consumir sangue humano, porque ele tinha chegado ao seu limite de consumir sangue. E tanto que ele estava ali naquela casa onde ele conseguia controlar as coisas para encontrar um humano com sangue de Mareshi. O que é esse sangue Mareshi? Pelo que foi explicado, é um tipo especial de sangue. Como, por exemplo, aqui na nossa realidade, a gente pode dar o exemplo do sangue O. Que o sangue O é um tipo de sangue raro, porque a gente só pode doar e receber dele. Então esse tipo de sangue Mareshi, como foi dito, que é um tipo de sangue raro que deixa os Onis mais fortes, porque ele se equivale a 100 ou até 50 humanos consumíveis. Aí esse é o tipo de sangue Mareshi que aquele irmão dele estava tendo. Aí por isso que o Oni estava atrás daquele irmão mais velho. E foi mais ou menos isso que eu entendi. Não, na realidade foi isso mesmo que foi dito sobre o sangue Mareshi. E o Tanjiro e agora o Zenitsu estão tentando escapar daquela mansão, ou pelo menos derrotar aquele Oni que é um dos ex-guarda-costas do Muzan, que foi expulso pelo próprio Muzan porque ele não conseguiu cumprir alguns dos requisitos de ficar naquela posição. Tanto que vocês forem dar uma olhada no globo ocular dele, tá dizendo como expulso ou alguma coisa do tipo. Voltando aqui de novo no machucado do Tanjiro, que foi descoberto ainda mais algumas coisas sobre ele, de como ele pode ter se curado tão rápido, no caso. Quer dizer, ele não está 100% recuperado, mas ele conseguiu se curar do ferimento da perna dele e ele só estava meio que curando o resto das costelas dele. E como ele foi curado tão rápido, primeiramente pelo tratamento da senhorita Tamayo, que o ajudou, e também por causa do remédio do Urokodaki, que foi mostrado que o remédio do Urokodaki é uma boa ferramenta para curar os outros, né, de uma forma muito mais eficaz e rápida. Isso é interessante porque a gente está mexendo com o sobrenatural, então isso é facilmente engolido, por assim dizer. No meio do episódio a gente consegue um esplendor mais da determinação do Tanjiro. Quando ele se encontra encurralado com o carinha do tambor do Tsutsumi, o Oni do tambor do Tsutsumi, o Tanjiro consegue se virar um pouco melhor contra ele, porque o Tanjiro nessa altura do campeonato já consegue entender como funciona o tambor, como ele gira a casa e também como ele usa aquele tambor para atacar ao mesmo tempo. Entendendo isso, o Tanjiro fica numa reflexão lá de que ele talvez não possa conseguir por causa dos ferimentos que ele tem, mas não, ele se mantém de pé porque ele está quase curado ali de fato e se lembra das palavras que o Urokodaki passou a ele, que a espada dele é o formato de água, não é somente aquelas 10 formas que ele o ensinou, porque a água em si pode criar vários tipos de formas, não apenas aquelas, ou seja, talvez mais daqui para frente o Tanjiro consiga dominar ainda mais formas de água, não somente as 10 que o Urokodaki o ensinou para ele. Isso vai ser interessante aqui mais para frente do anime. E apesar desse episódio ter sido um pouco mais movimentado do que o comum, a gente não vê a Nezuko, né? Porque a Nezuko, a irmã do protagonista, está fora de cena. Provavelmente até ao término dessa luta dos Onis lá, e com o Oni do tambor no caso, vai ficar fora de cena a Nezuko. E como eu disse, a espada do Tanjiro ao longo da série provavelmente vai receber muito mais formas do que
ele tem hoje atualmente. E mais uma coisa que é interessante dizer é que o olho da cabeça do javali, que eu não disse aliás, tem a respiração selvagem, ou seja, ele consegue lançar mais ataques do gênero selvagem com aquelas duas Neshirins dele, que tem duas espadas matadoras de demônios, o que é bem diferenciado, por assim dizer. E o Zenitsu, claro, voltando aqui ao assunto do Zenitsu, que foi o foco, meio que o foco do episódio de hoje, pra gente ver o como ele é foda quando ele está dormindo. Não, imagina, eu vou tirar uma soneca aqui na hora G e do nada o cara consegue derrotar um Oni sem perceber o que aconteceu. Isso foi realmente uma surpresa durante o episódio. Ele tem a respiração do trovão, ou seja, ele consegue meio que respirar o trovão, pra se dizer, e consegue criar formas do gênero do trovão, que tem a ver com raios ou alguma coisa do tipo. O que é interessante, porque cada tipo de respiração nesse anime mostra cada poder diferente. Por exemplo, Tanjiro é da água, então ele tem respiração da água. O javali é da fera, então ele tem respiração da fera. E o Zenitsu, no caso, é do trovão, ele tem a respiração do trovão. Isso que vai modificando os golpes de cada personagem. E olha só, o Zenitsu nesse episódio só usou a sua primeira forma, que foi uma forma muito poderosa, porque basicamente ali deu a entender que ele atacou na velocidade do som ou da luz. Talvez ele tenha, ao variar de suas formas, talvez seja ainda mais poderosa a questão da velocidade. E bem, eu acho que ao todo o episódio só aconteceu isso, de fato, para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Kimetsu no Yaiba. E caso se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever nesse canal e também de deixar um gostei, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Então, falou e até o próximo vídeo a ser comentado.